Amigos espirituais aqui presentes, nós encarnados também viemos para mais uma tarefa do estudo, palestra do Evangelho de Jesus, que tem como tema Ser Perfeitos. Salles é o palestrante da noite de hoje, Salles Almeida, que vai fazer a palestra. Agradecemos a Deus por estarmos aqui e para iniciar o estudo do Evangelho, vamos começar com uma prece, agradecendo a Jesus e a toda a equipe aqui presente que está dando sustentação para que esse trabalho aconteça, e juntos, unidos com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, vamos pedir ao Pai da vida, por conta da situação que o mundo está vivendo. Nós já temos o conhecimento, os conhecimentos a respeito, só temos pedir a Deus o fortalecimento para todas as criaturas não ficarem em pânico, não ficarem assustados, pânicos, porque a oração tem um poder muito grande, a gente precisa acreditar na força divina, que Ele está junto a nós. Então, juntos, vamos proferir a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, quando perdoarmos os nossos ofensores, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Graças a Deus. Então, esse trabalho está sendo realizado na Casa Espírita, os Cajazeiras, Paraná. Agora vamos ouvir a palestra feita por Salles Almeida. Minhas irmãs, meus irmãos do ideal espírita cristão, meu cordial boa noite. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento, nossos internautas, nossos irmãos aqui presentes e a todos interessados no tema de uma importância ímpar, como já citou a nossa irmã Yusami, de que se trata do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. E o subitem é superiores e inferiores. Lembrando que esse tema foi trazido pelo nosso irmão cardeal Morlat em 1863, quando Kardec estava juntando as principais e selecionando as principais mensagens para complementar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que saiu em 1868, não é? E ele nos traz esse tema de uma importância muito grande para a nossa atualidade. O cardeal se inspirou em Jesus, sem a menor sombra de dúvida, para nos alertar e nos preparar para melhor exercermos a nossa missão, a nossa tarefa que nos foi otorgada por Jesus nessa encarnação.
Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que todo aquele a quem Deus delegou uma autoridade, grande ou pequena, sem sombra de dúvida, ele deve a utilizar, não apenas no benefício, jamais em seu benefício próprio, mas em benefício de todos. Porque todo homem que muito tem, muito lhe será cobrado. E quando nós trazemos uma missão, nós devemos fazê-la com responsabilidade, lembrando aos irmãos de que essa superioridade e essa inferioridade que nós estamos falando não é a superioridade dos espíritos superiores e inferiores, ou mundos superiores e mundos inferiores. Nós estamos falando de nós, homens encarnados, que recebemos essa missão de administrar aquilo que Jesus nos emprestou, aquilo que nos foi dado como responsabilidade para servir aos nossos irmãos, pois sabemos que todo homem imbuído desta responsabilidade, desta missão, deve conduzi-la com muito amor, deve conduzi-la com autoridade moral, porque nós devemos saber que existem duas autoridades: a autoridade material, a autoridade que nos é dada aqui, que é exercida aqui, e a autoridade moral, que nós devemos se abraçar a ela para melhor exercermos essa responsabilidade. Não devemos também confundir responsabilidade, a autoridade com autoritarismo, visto que o autoritarismo alimenta o nosso ego. E se o nosso ego está alimentado, o nosso orgulho vai crescer. Não dá mais para se administrar com autoritarismo, uma vez que nós forçamos, nós obrigamos aqueles que nos são subordinados a fazer determinada coisa, e que nós batemos no peito e dizemos: aqui eu mando. Não devemos nos esquecer de que aqueles que estão sob a nossa tutela vão dizer: mas você é detestado. E esse nome detestado não fica bem para ninguém, não fica bom para quem está imbuído de tamanha responsabilidade, porque lidar com almas, lidar com seres, não é nada fácil. Se não houver uma autoridade moral para complementar essa superioridade material, de que ora estamos responsáveis, teremos complicações mais tarde. E seremos responsáveis por tudo aquilo que fizemos. Veja, por exemplo, o que nós não podemos esquecer de que o destino daqueles irmãos que estão sob a nossa tutela depende do nosso exemplo, depende daquilo que nós colocamos em prática, porque se ele se perder ao longo da caminhada, nos vícios, nos desregramentos, nos crimes mais diversos, nós responderemos por esses destinos, porque nos foi dada essa outorga para crescermos junto com eles. Sabemos nós também que os inferiores, nesse sentido, também traz uma missão, grande ou pequena, sem sombra de dúvida menor do que a nossa, mas que devem ser feita com todo o seu, porque se ele se revoltar com aquele que está superior a você nesse momento, ele se perderá e um dia voltará para ressarcir, para corrigir
aquilo que deixou de fazer da forma correta, que teve a oportunidade de fazer e não fez. Então, meus irmãos, nos estudos desta noite, no Evangelho Terapia, levado a todos vocês pelos Sirineus do Caminho, estamos nos informando da tamanha necessidade dessa autorreflexão, daquilo que estamos no momento com essa responsabilidade. Se você é empresário, se você é uma dona de casa, veja como você vai tratar aquela que lhe ajuda no dia a dia. Não vou nem dizer aqui de empregada doméstica, mas aquela que divide as tarefas contigo. Mas se a gente não abraçar como uma irmã, não lhes proporcionar oportunidades de crescimento, nós responderemos depois. Por quê? Querendo ou não, tudo que fizermos aqui, responderemos depois. É a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. E jamais devemos nos esquecer de que essa lei está mais presente do que nunca. Tá? Portanto, eu quero aqui falar da superioridade moral. E nós temos muitos irmãos que nós podemos se espelhar neles para exercer a nossa superioridade, ou a nossa autoridade perante aqueles que dependem de nós. Exemplo disso, nós podemos citar aqui bem próximo de nós, irmã Dulce na Bahia. Nós podemos citar Chico Xavier. Nós podemos citar mais distante um pouco Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Jesus de Nazaré. Vejam só quanta gente tem para nos dar o exemplo de autoridade moral, que deixaram um legado que ninguém consegue superar. Deixaram a sua autoridade moral para que nós possamos tê-lo como exemplo e também colocá-lo em prática. Se você for observar, qual recurso material que irmã Dulce tinha para exercer sua função, para exercer sua autoridade perante todos aqueles que ela cuidou, que ela administrou e que era a sua superior. Mas todos até hoje agradecem o seu exemplo, a sua autoridade. Então, meus irmãos, nós temos tudo para acertar. Vamos continuar errando, se quisermos, mas oportunidade, conhecimento, nós sempre teremos, porque o Pai, na sua infinidade de bondade, no seu infinito amor, sempre nos proporcionará uma nova oportunidade. Então vejam só, a autoridade é tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que teremos que prestar contas, porque nós nos achamos investidos dessa responsabilidade. E lá, quando nos for perguntado o que fizeste do bem que foi te confiado, o que fizeste daqueles irmãos que confiei a ti e que tu deixastes que ele se perdesse ao longo do caminho, nos será cobrado, e com certeza na próxima encarnação viremos com a inversão das coisas, seremos inferiores ao invés de superiores, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência e, por que não dizer, do nosso autoritarismo. Então, meus irmãos, vamos tomar
todo o cuidado necessário para, enquanto estivermos aqui, darmos o melhor, para que quando um dia partirmos, quando Irmã Dulce, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Chico e tantos outros que estiveram aqui conosco para dar esse exemplo, não ser preciso retornar para ressarcir débitos, mas sim para continuar a tarefa santa, a tarefa benfeitora, que sem dúvida alguma nos levará para o reino de nosso Pai, que sem dúvida alguma nos levará de uma vez por todas das mazelas que sofremos e que carregamos conosco há muito tempo e que agora estamos tendo a oportunidade de acertar. Então vamos acertar enquanto há tempo. Por quê? A ninguém, meus irmãos, a ninguém cabe dizer que é proprietário de alguma coisa nessa terra. Por quê? Deus a retira quando Ele bem entender. Então eu não sou dono daquilo que alguém pode tirar sem sequer me comunicar. E por isso que nós temos a certeza de que somos depositários, não somos proprietários. E aí, é como eu já disse, o que fizestes, depositário fiel ou infiel dos bens que te confio. E esse nome, depositário infiel, não é bom para ninguém. É bem melhor o nome depositário fiel, para que não nos comprometa para as próximas encarnações. Isso é tão sério, meus irmãos, que na questão 925, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de exemplo, de modelo. E a resposta foi uma única palavra: Jesus. Então, meus irmãos, o que nos custa tomar esse modelo e colocar em prática? O que nos custa fazer a nossa reforma íntima, tão necessária e tão importante para a nossa evolução e para aqueles que nos rodeiam? Quando nós falamos em reforma íntima, nós estamos falando de substituir os nossos vícios, os nossos erros, por coisas melhores, por virtudes. Exemplo, as pessoas que gostam de beber, as pessoas que gostam de fumar, as pessoas que são desregradas no sexo, as pessoas que não aprenderam a respeitar os outros, que se acham superiores, sem estar em missão alguma, se acham melhores, e nós não somos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos tomar consciência de que essa reforma é urgente, porque nós ainda carregamos muitas contas do ontem e que precisam ser ressarcidas, que precisam ser corrigidas. E enquanto nós não dermos o primeiro passo, não tomarmos a decisão correta para essa reforma tão importante, nós vamos continuar indo e voltando, sem progredir, sem evoluir. Então, veja, quem quer que seja depositário dessa autoridade, nós estamos falando de superioridade, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que tem pessoas sob sua responsabilidade e que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que, meus irmãos, sobre ele recairão as faltas que estes tiverem cometido, quer seja nos vícios, quer seja no desregramento, no que seja. Portanto, vamos ter mais cuidado, porque se está sobre nossa tutela, se está sobre nossa responsabilidade, é preciso que eles dêem o melhor, porque, como Jesus já falou, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória.
Não há como fugir da planta. Mais cedo ou mais tarde, ela terá que ser feita. Portanto, vamos plantar uma boa semente, para que desta boa semente surjam plantas saudáveis, e que estas plantas saudáveis dêem bons frutos. É como Jesus nos pediu: deixai que a árvore do Evangelho alcance a todos. Fazei com que essa árvore se torne frondosa. Fazei com que essa árvore cresça. É dever de todo bom cristão divulgar o Evangelho e, por conseguinte, colocá-lo em prática. E nessa missão de superioridade que nós ainda nos encontramos, que nós ainda necessitamos, porque nós temos duas provas por obrigação. A primeira delas pode ser na inferioridade, mas a segunda será na superioridade. Como também provaremos de uma outra forma, falando na riqueza e na pobreza. Na riqueza, para trabalhar a obediência, e na pobreza, para trabalhar a resignação. Porque se não formos obedientes, se não formos resignados, teremos necessidade de voltar inúmeras vezes, até que aprendamos a lição que Jesus nos ensinou, que os nossos irmãos que aqui citei, considerados os avatares que estiveram conosco, nos ensinaram, deixaram o seu legado. E uma vez preparados para administrar aquilo que nos é permitido, é a certeza absoluta de um degrau a mais no caminho da evolução e do mundo mais feliz. Portanto, meus irmãos, a ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada sem o seu consentimento. Até mesmo o nosso corpo físico, a nossa existência, a nossa energia vital pode ser retirada quando assim Deus quiser, quando entender, quando for necessário. Portanto, se tudo isso nos pertence, por que é que nós vamos se achar donos, proprietários? Não somos. Então, Deus confere a autoridade a título de missão, a título de prova, e quando a entende, Ele retira quando Ele achar conveniente. Não nos esqueçamos disso, não nos esqueçamos jamais, porque assim o é e assim o será. Não sairemos daqui enquanto não pagarmos até o último centavo, assim afirma Jesus. E Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá quantas oportunidades forem necessárias. Vejam que Jesus nos trouxe o Consolador prometido. Está lá em João 14, 15, 16, 17 e 26. Eu vou, mas mandarei um Consolador, que explicará todas as coisas e levará muitos outros conhecimentos para vos ajudar na caminhada. Então, não tenhamos dúvida de que Jesus já fez a sua parte, de que Jesus está a caminhar conosco, e nós temos N provas de tudo isso, e ainda não acordar, não podemos deixar para acordar depois. Esse acordar tem que ser oportuno. Porque, meus irmãos, todo homem na terra tem que cumprir com o seu dever. Todo homem na terra que quiser subir mais o degrau, que quiser acertar, que quiser ser feliz, terá que cumprir com esses deveres, com essas missões que lhe são otorgadas. Por quê? Se nós desperdiçarmos, nós não sairemos daqui, como já disse, até que possamos nos tornar livres. Não sairemos. Então, meus irmãos, vocês estão me perguntando com certeza a quem é dada essa missão.
Quem é que pode ser considerado como superior aqui na terra neste momento? Como já citei, os empresários, os que têm um poder aquisitivo maior, os políticos. A cada 2 anos nós temos eleições no nosso país e nós elegemos esses homens para nos representar, para nos administrar por 4 anos, em todas essas esferas, federal, estadual e municipal. E ai daquele que ao receber essa outorga, que ao receber essa missão, não a cumprir com honestidade, com seriedade, com amor. É muito sério, meus irmãos, é muito sério. É muito bom para alguns se acharem superiores, terem o poder de decidir sobre seu povo, sobre sua nação, sobre seus irmãos, sobre o destino do seu país. Mas ai daquele que pensar apenas isso. Ai daquele que legislar em causa própria. Ai daquele que se apossar do que não lhe foi autorizado. Porque um dia responderá. E responderá à altura daquilo que tiver praticado e daquilo que fizer melhorar ou piorar a situação de seus irmãos que o representam. Nós temos notícias de que uma grande quantidade dessas criaturas estão encarnando nos países mais pobres do continente africano, para sofrer as consequências com a falta de tudo, de água, de alimentação, de abrigo, até mesmo de orientação espiritual. Então, meus irmãos, vamos ter mais cuidado, vamos cumprir com a nossa missão. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que é possível, basta que. Então, amigos, nós vamos ver agora, porque assim como perguntou ao rico, veja o que com certeza nos será perguntado: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor. E também Deus inquirirá daquele que disponha de ajuda de alguma autoridade. E aí vem a pergunta: que uso fizeste dessa autoridade, meu irmão? Que males evitastes? Quantas vidas salvastes? Quantos da miséria tirastes? Que progresso facultastes ao teu povo, a teus irmãos, a teus funcionários, a teus tutelados? Se te dei subordinados, não foi para que os fizestes escravos da tua vontade, nem dos teus caprichos, nem instrumentos dóceis para a tua cobridez. Eu te dei para fazer-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que eu os amparasse e os ajudasse a subir até meu reino. E se tu não os fizestes fortes, não ajudastes no teu progresso, não ajudastes na tua evolução moral e intelectual, tu responderás. E como Jesus fez a separação das ovelhas dos bodes, uns sentarão à sua direita, mas outros serão devolvidos. Então, vamos ter cuidado quando nos for outorgada, quando nos for dada uma missão, pequena ou grande, observar as leis dos homens e as leis divinas, principalmente as leis divinas que são imutáveis em todo o universo, não apenas nos mundos conhecidos, mas em todo o universo. São leis imutáveis. Ai daquele que as infringir, ai daqueles que não tenham os devidos cuidados para colocá-las em prática. Então, meus irmãos,
Jesus é tão maravilhoso que nos permitiu, Consolador prometido, como eu já disse, que é a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina espírita, doutrina consoladora, doutrina libertadora, doutrina esclarecedora em todos os sentidos. E nós, verdadeiros cristãos, devemos aprender de uma vez por todas que a hora é agora, que nós precisamos agora, mais do que nunca, abraçar essa causa e cair em campo, colocá-la na prática, porque não temos mais como negar a Jesus. Eu não tive quem me orientasse, eu não tive meios para encontrar alguém que pudesse me aconselhar, alguém que me pudesse dar informações sobre os teus ensinamentos, porque nós temos os meios de comunicação, nós temos os livros livres para todos, as revistas, os programas de TV e muito mais. A cada avenida praticamente tem uma ou mais igrejas. Só está dependendo da nossa vontade, porque aquele que não quer vai ter sempre uma barreira para impedir de ir buscar essa água que sedenta, esse alimento que sedenta. Mas é como disse Jesus: ai daquele preguiçoso, porque responderá cedo ou tarde pelo que deixaste de fazer, pela negligência, pela falta de cuidados. Ele busca do próprio trabalho para o seu crescimento moral e intelectual. Por isso, meus irmãos, nós distinguimos 3 fases bem distintas na doutrina espírita. Quais sejam? A primeira fase, ela nos trata de quando nós entramos na doutrina espírita. Diz, nós entramos na doutrina espírita. Esta é a primeira fase. E é engraçado que essa fase nos traz, sem sombra de dúvida, na grande maioria das vezes, pela dor. E quando não viemos pela dor, nós viemos pela dor de alguém nosso. Nós viemos em busca de um tratamento espiritual. E poucos os são aqueles que vêm em busca para aprender a fazer a verdadeira caridade. Caridade essa que se divide em 2: a caridade material e a caridade moral. A caridade material, como todos conhecemos, é muito fácil de ser feita. Consiste em dar uma roupa, um par de sandálias, uma comida, uma bolsa, um celular ou algo material. Agora, a caridade moral é bem mais difícil. Porque para se fazer a caridade moral é preciso estar com o coração livre das mazelas do mundo. É preciso estar livre das mágoas, das sedes de vingança. É preciso estar com o coração que tenha pelo menos um pouco de amor. Porque a caridade moral consiste em orar pelo outro, consiste em assistir aqueles que não têm condições. Esse consiste em buscar, através da prece, aqueles que desencarnaram e estão perdidos. Consiste, através dos trabalhos espíritas, nas casas espíritas, em resgatá-los e levá-los a um hospital ou a um posto de saúde espiritual. No caso da nossa cidade, são conduzidos para o Hospital Bom Samaritano, que fica acima da nossa cidade. E isso, meus irmãos, é caridade moral. E que nós aprendemos e a colocamos em prática de forma consciente quando nos tornamos verdadeiros cristãos. A segunda fase, meus irmãos, é quando a doutrina espírita entra em nós. Como é que a doutrina espírita entra em nós? Quando nós abraçamos os conhecimentos, a verdade que Jesus fala que nos liberta. A doutrina espírita entra em nós quando nós
aceitamos ser servos de Jesus, quando nós queremos ser trabalhadores da causa, não da causa daqueles que já estão bem, porque Jesus já deixou bem claro que os sãos não precisam de médico, agora os doentes sim. Então a doutrina entra em nós para colocar em prática a verdadeira caridade. E na terceira situação, meus irmãos, na terceira fase, a doutrina espírita sai por nós. Lembre, sai por nós e não de nós. Sai por nós para alcançar aquele próximo, mais próximo de nós, e que vai se espalhando para também atingir o próximo mais distante de nós. Qual é o próximo mais próximo de nós? Aqueles que convivem conosco na nossa casa, na escola, no trabalho, nos passeios, aonde nós estivermos, lá está o nosso próximo. Então, meus irmãos, é quando a doutrina sai por nós para colocar a caridade, tanto material quanto moral, na prática verdadeiramente dita. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos esquecer jamais dos ensinamentos de Jesus. E também de tê-lo como modelo para a nossa evolução. Eu aqui quero concluir agradecendo a todos os irmãos e não se esqueçam jamais de que a superioridade nesse momento que nos cabe ter e executar tem que ser feita com muita responsabilidade, tem que ser feita com muito amor. E aqueles também que são considerados inferiores, que estão sob nossa tutela, sob nossa responsabilidade, precisam cumprir de uma forma mais séria ainda, porque todos, como disse Jesus, que estamos aqui, temos uma missão, grande ou pequena, mas temos. Então, fica o meu abraço, fica os meus sinceros votos de paz e amor para todos vocês e para todas as famílias que orem, que busquem a Deus, que busquem a Jesus em todos os dias da sua vida, em todas as horas que você puder orar, liga-se a Ele, porque a melhora do mundo depende de todos nós, e nós podemos começar a mudar esse mundo desde já, com a nossa oração, com o orar e com o vigiar, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, tá? Na certeza de que amanhã nós estaremos melhor do que hoje, e assim vai. Então, muita paz a todos e um forte abraço. Agradecemos, Senhor, às áreas por ter contribuído, trazendo a divulgação do Evangelho. E acredito que Jesus está muito feliz, né? No período das casas estão, onde as casas estão se fechando, e a gente está aqui com esse desejo de colaborar, não é? Com o Evangelho. E só temos que agradecer a Jesus, né, por estarmos juntos com esse mesmo desejo de sempre. Agora a prática, todo mundo já sabe que é necessário, é o primordial, né? Verdade. Então, nós sabemos que o passe será à distância, e no momento que Salles for fazer a prece, quem estiver nesse momento, né, querendo receber essas energias, porque precisa da boa vontade, né? Entre também em oração, e a prece que Salles vai fazer é justamente para contribuir com esse momento do passe à distância também. Ok. Então vamos procurar nos concentrar, todos que estiverem em suas casas, por conta desse momento de pandemia, onde o coronavírus está nos deixando preocupados, nos deixando
uma situação de recolhimento, de quarentena nas nossas casas, fechando os nossos comércios, para que esse vírus não venha atingir a nós aqui sertanejos. Então vamos aquietar os nossos corações, se possível for, fechar os nossos olhos, iniciar essa prece e esse passe à distância, que é o passe coletivo à distância, aonde os seus anjos guardiões, ou o anjo guardião de cada um de vocês, os protetores de vocês, aí farão um passe junto com vocês. Agora, se concentrem, procure visualizar a figura de Jesus de Nazaré, que nesses instantes está velando por nós, pedindo ao Pai a resolução desse problema o mais rápido possível, para que a vida, após esses ajustes, possa voltar à normalidade. E agora, Pai amado, nós queremos te agradecer infinitamente pelas chuvas que caem em nossa região. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo lar que já conseguimos construir, pela família que já conseguimos construir, pelos amigos, ó Pai, pela amizade, pelo discernimento, ó Pai, pela fé, pelo amor e pela tua infinita bondade que tem nos envolvido, ó Pai, dia e noite, com tuas proteções especiais, pelo perdão que tem nos concedido, ó Pai, durante a nossa caminhada. Agora, Jesus, te pedimos encarecidamente, envolver cada irmão que estiver angustiado, que estiver preocupado com o que está acontecendo a nível mundial, que está acontecendo com seu familiar enfermo, que está preocupado com a sua vida, tanto física quanto financeira. Envolve o Mestre com as energias do teu olhar, as energias protetoras, as energias curativas e também as energias de vossa Mãe Maria de Nazaré, as energias do amor materno, do amor de mãe, para que cada pai, cada mãe, cada filho possam se entreolharem e se amarem, como se tivessem chegado hoje no ventre de suas mães, como se tivessem recebidos hoje nos braços do Pai. Que tu, Jesus, Mestre divino, Mestre amado, possa derramar sobre cada lar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo, uma chuva de águas crísticas, envolvendo a todos com uma energia que protege, que cura, que sedenta, que harmoniza e que tranquiliza cada filho teu, cada filho do nosso Pai maior, cada irmão teu, Jesus. Para finalizar, nós diremos a oração de Maria e pedimos a cada irmão que nos escuta através da internet, através desse sistema de comunicação, que orem, que vigiem, que se preocupem em preparar o vosso espírito para estar melhor a cada dia, que se ligue cada vez mais a Deus, a Jesus, para que as proteções não sejam quebradas e para que o amor possa permanecer em nossos corações, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Doce Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos também ao Herto e a Cícera que estão fazendo a transmissão, né? E até sexta-feira estaremos aqui com mais um palestrante, tá bom?